Bem-vindos de volta, moradores. Aqui é o seu Alistair novamente e temos notícias de abalar a Terra para vocês, vindas do Monsterverse. Porque o enredo de Godzilla x Kong Supernova pode ter vazado, nos dando uma ideia de como o filme pode se desenrolar. Isso inclui informações sobre novos titãs, se será uma história focada no Kong ou no Godzilla, o papel dos humanos e, claro, como o Space Godzilla vai impactar a história. E como. Ele, na verdade, faz parte de algo grandioso que vai mudar o Monsterverse para sempre. Há algumas coisas potencialmente muito preocupantes aqui que parecem apenas perpetuar alguns dos problemas do novo Império, e é o fato de que a Monarch dá ao Kong um. Claro, se você ainda não percebeu, este vídeo pode conter spoilers. Então, para aqueles que querem assistir sem saber de nada, fica o aviso. Então vamos falar sobre o possível vazamento de enredo de Godzilla x Kong Supernova. Mas claro, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Atualmente, 64% das pessoas não estão inscritas e queremos chegar a pelo menos 50%. Então, nos ajude se ainda não fez isso ou vou atrás de você. O vazamento ocorreu porque recentemente houve exibições teste do filme na Warner Bros. Temos informações sobre as reações positivas ou negativas que comentaremos após discutir o enredo. Algumas contas de vazamentos na internet recentemente revelaram informações incluindo Cryptic Viewer, Anon e Nebs. Mas, como qualquer possível vazamento de enredo, isso deve ser visto com cautela, pois as informações podem ser mal interpretadas ou nem serem legítimas. Mas indo ao assunto, o vazamento afirma que o Godzilla do espaço é o principal vilão, como já era esperado. Já sabemos disso desde que o Sindicato dos Roteiristas revelou acidentalmente a marca registrada, mas de qualquer forma fico feliz que isso tenha sido confirmado novamente. Agora, o próximo detalhe vai deixar muitos de vocês, fãs, felizes. Porque está confirmado que será um filme focado no Godzilla, algo que não vemos desde 2019. Diz que Godzilla é o personagem principal, tem mais tempo de tela e vai fazer por ele o que o novo Império fez por Kong. Então, desta vez, o personagem será explorado muito mais a fundo, mas fãs do Kong, se acalmem. Ele e Tsuko ainda terão um papel importante e ainda terão um papel maior do que Godzilla teve em O Novo Império. Seguindo em frente, diz que o Space Godzilla é criado por uma ameaça ainda maior que é sugerida no final do filme. Mas apesar disso, ele ainda tem sua própria vontade e não é controlado por ela. Agora, isso é enorme porque a outra ameaça foi descrita como uma espécie de titã Unicron, um monstro espacial gigante que devora planetas, ou uma entidade que de alguma forma cria o Space Godzilla e usa seus tentáculos para se enterrar nos planetas e devorar o planeta por dentro, provavelmente consumindo o núcleo e drenando a radiação vital do planeta, embora os relatos sobre o que exatamente é isso sejam conflitantes. Pode ser só a forma cristalizada voadora do Space Godzilla, capaz de criar mais monstros no planeta, já que seus cristais podem corromper titãs e abrir buracos de minhoca para invocar esse titã semelhante ao Unicron. Eles parecem falar de coisas diferentes. Estou tendo flashbacks dos relatos do T-Rex cuspidor de fogo em Jurassic World Rebirth, mas era só sobre o D-Rex. Então há várias coisas que isso pode ser, mas um titã Unicron na verdade parece uma ideia incrível, então eu realmente espero que isso seja verdade. Não há Mothra, Rodan ou outros titãs de King of the Monsters envolvidos, o que seria extremamente decepcionante, já que Mothra foi uma adição tão boa ao novo Império. Não entendo por que não usaram um dos muitos titãs originais, como o Behemoth. Cadê minha criatura peluda tipo mamute bicho preguiça? Também não tem o Baby Godzilla, o que chama a atenção, pois houve dicas de que ele poderia aparecer, já que a equipe o desenhou em um quadro branco. Até o Godzilla Jr. e seus brinquedos sempre foram importantes em Godzilla vs Space Godzilla, mas acho que desta vez estão fazendo algo diferente. O filme traz pelo menos um titã original, podendo incluir mais dois, o que faz sentido, pois se os cristais do Space Godzilla infectam titãs, precisariam de monstros descartáveis para Godzilla e Kong enfrentarem. Tomara que sejam parecidos com Crystalak do Godzilla, Unleashed. Como especulado, Caitlin é uma atendente de call center da Monarch e Jack O'Connell é um coronel da nova organização rival da Monarch, a EDM, liderada pelo personagem de Matthew Modine. Será que isso significa Rede de Defesa da Terra, que parece ser um sucessor espiritual da GeForce? Delroy Lindo também foi anunciado como líder da Monarch, trazendo mais um ator de Sinners. Espero que isso indique um roteiro realmente bom, já que todos estão entrando no projeto. Suko e Shimo estão no filme, embora apenas por alguns minutos.
Ela treina Zuko no início e participa da batalha final. Tenho curiosidade sobre como ela o ajuda. A menos que Kong o ensine a montar nela para a batalha, talvez, quando Space Godzilla encurralar Kong e Godzilla, ouviremos o rugido de Zuko antes de ambos entrarem na luta para ajudar a salvar o dia. Sinceramente, consigo imaginar isso acontecendo agora. A próxima parte vai te conquistar ou te decepcionar porque disseram que Kong ganha um exoesqueleto. Sim, o Kong com tecnologia Titã existe, mas falando sério, se acontecer de verdade, acho que será ainda mais incrível. Lembre-se, o projeto Powerhouse ia além de criar uma luva de fera, então parece que a Supernova pode dar ao Kong uma armadura completa tipo Hulkbuster. Você podia só fazer mechas e deixar os titãs como monstros, para de colocar coisas neles, mas sei que precisam vender brinquedo, tanto faz. Alguns relatam que essa parte não é verdadeira, enquanto outros dizem que está acontecendo. Assim, não se sabe quão legítima é essa parte do vazamento. Conte nos comentários se quer ver o Kong com armadura poderosa. O vazamento indica tom similar ao de Godzilla X Kong, o novo Império. Se ainda não percebeu, vai ter um exoesqueleto do Kong, mas com uma escrita humana muito melhor. Com Jack O'Connell e Sam Neill no elenco, talvez tenhamos os melhores personagens humanos do Monsterverse. Agora realmente acredito nessa história. Ótima notícia para nós, fãs do Goji, já que dizem que a personalidade do Godzilla está mais próxima da de 2014 e de Rei dos Monstros, diferente da máquina de raiva furiosa que ele virou em GBK e depois. Ótima notícia, já que muitos fãs não gostaram dele ter ficado raso e queriam ver de volta o equilíbrio nobre que ele já teve. Então, isso é um bom sinal. O relatório também diz que o Godzilla tem design evoluído, mas como os efeitos visuais ainda parecem de PS2 e não estão prontos, isso pode mudar. Porém, diz ainda que ele recebe outro power-up, talvez uma cor nova e estilosa. Fico feliz com a próxima parte, já que espaço. Godzilla é meu kaiju favorito de todos porque diz que ele é o monstro mais poderoso que a série já viu e mantém Godzilla e Kong em desvantagem durante a maior parte do filme. Então faz sentido eles quererem colocar uma exotraje, é o jeito dele ajudar, já que o que ele vai fazer pelado contra um ser cósmico cataclísmico? Também confirma que Godzilla e Kong estão em paz. Mas isso contradiz o que ouvi, pois afirma que eles lutarão, enquanto outros relatos dizem que não. Eles resolveram a rivalidade em Novo Império. Se eles lutarem, provavelmente será por uma corrupção temporária causada por um dos cristais do Godzilla do espaço. E, de acordo com o vazamento, o filme termina em um suspense, o que nem me deixa bravo. Se eles conseguirem fazer isso bem, vai ajudar a expandir ainda mais o Monsterverse. A série precisa da confiança que tinha antes de Rei dos Monstros, quando não tinha medo de dar pistas sobre os filmes futuros. Então, é provável que o próximo filme foque nesse titã parecido com o Unicron como uma ameaça real. É aqui que eu acho que Supernova vai mudar tudo. Porque se olharmos para o Monsterverse em fases de 2014 até Rei dos Monstros, como a ascensão dos Titãs e Godzilla vs. Kong, até o Novo Império como a saga da Terra Oca, então Supernova será o início da saga cósmica, já que nos apresenta a mais alienígenas e cenários espaciais. Com a chegada do Godzilla do espaço, titãs espaciais e cristais que criam buracos de minhoca, talvez estejamos perto de explorar as estrelas e o vazio do espaço. Apoio totalmente as reações do público nesse ritmo, pois é para isso que fazem as exibições teste. Parece que o consenso geral é majoritariamente positivo, com algumas reações negativas, o que na verdade é um ótimo sinal. Como está tão cedo, provavelmente está faltando música, CGI e efeitos visuais. Então a experiência é apenas uma fração de como será quando for lançado em março de 2027. Isso indica que, conforme o filme avança na pós-produção, as reações tendem a aumentar. Se o vazamento for real, é um ótimo sinal. No geral, se esse vazamento for real, o que pode muito bem não ser, parece muito bom. Não estou satisfeito com algumas coisas, como o tom igual ao de GXK, pois esperava algo mais sombrio, além da história do exotraje do Kong. Algumas coisas parecem incríveis. O Titã, o Devorador de Planetas e a Corrupção de Cristal parecem sensacionais, mas tudo depende de como será executado. Só quero um bom filme. Acredito que Spooter pode entregar uma continuação emocionante do Monsterverse, que faça a série crescer de maneiras significativas e realmente expanda o universo de uma forma que os últimos filmes não fizeram. Só para reforçar, nada disso está confirmado. Pode ser real, pode não ser. Sabemos que parte disso estará em Supernova, enquanto outras podem ter sido inventadas. Só saberemos quando houver mais testes ou recebermos teasers mostrando o que esperar do filme no ano que vem.
Estou muito empolgado para a próxima fase do Monsterverse. E você, o que achou do suposto vazamento? Gostou de alguma parte ou odiou algo? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o botão de notificações para se tornar um residente de Dangerville, hoje mesmo. Eu fui Alistair e a gente se vê, residentes, no próximo vídeo.